aos amigos, os demais presentes, aos alunos da pós-graduação. É com grande satisfação que a gente dá abertura à banca de defesa do trabalho intitulado como Biomagnetismo Medicinal para Analgesia, aplicação de campos magnéticos estáticos por meio do protocolo linfático para edema periférico. Nós temos como a composição, né, da nossa banca como avaliador 1, nós temos o professor Dr. Jefferson Souza Santos, que é graduado em Ciências Biológicas, licenciatura pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, especialista em Neurociência e Aprendizagem pela Faculdade São Brás, mestre e doutor em Fisiologia pela Universidade Federal do Paraná, atua na área da cronobiologia, fisiologia do sono, desenvolvendo pesquisas de cunho laboratorial, epidemiológico, sobre a relação do sono e aprendizagem em estudantes. É especialista também em ciência de dados e Big Data pela Universidade Federal do Paraná, pós-doutorando na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, professor da pós-graduação em Biomagnetismo e Bioenergética aplicados à saúde, e nós temos também a doutora como avaliadora 2, a doutora Elizabeth Napoleão Lima, que é doutora em Ciências pela Escola de Enfermagem da USP, especialista em acupuntura, iridologia, fitoterapia, naturopatia, terapias florais, homeopatia, bacharel em enfermagem pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, pedagogia pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, tem experiências na área de educação, enfermagem, práticas integrativas e complementares, tem a certificação nacional em aromaterapia, atualmente é integrante do grupo de pesquisa da Sociedade, Cultura e o Processo de Saúde e Doença do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiatria da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, especialista em biomagnetismo e bioenergética aplicados à saúde pela Centro Universitário de Tecnologia de Curitiba, Unifatec, professora da pós-graduação em biomagnetismo e bioenergética aplicados à saúde, ainda não, né, mas é da pós de PIX, né, Elizabeth, perdão, e esses são os nossos avaliadores. Então, nesse momento, gostaria de salientar a importância desse evento para os nossos alunos, para quem está aqui apresentando, esse é um momento, né, onde vai expor todos os esforços empregados nessa pesquisa, na elaboração desse trabalho. As apresentações marcam um culminar de uma história, né, que elas iniciaram juntas, um grupo maior, e foi ficando reduzido, então são guerreiras que restaram. Queria só por conta disso já parabenizá-las por ter chego até aqui, e também, né, dizer que é uma oportunidade que vocês têm de apresentar os seus conhecimentos, o que vocês conquistaram dentro desse estudo, nas habilidades do atendimento aos pacientes portadores de edema periférico, e também queria dizer para vocês que vocês têm 45 minutos no mínimo e no máximo 1 hora para expor o tema de vocês, lembrando que o cumprimento rigoroso desse tempo ele é fundamental para que vocês tenham uma avaliação justa. Também que após a apresentação a banca fará um período de 20 minutos de arguição e depois, então, a gente vai 10 minutos para que a gente possa elaborar a ata do aluno, né, que vai acontecer numa sala separada aqui da parte pública. Queria agradecer a presença de todos para prestigiar a apresentação desse trabalho e pedir também aos membros da banca, desde já agradecer a presença de vocês e pedir que nós possamos avaliar os trabalhos de forma construtiva, de forma criteriosa, para que a gente possa fazer crescer esse estudo e que ele sirva, né, de espelho para outros trabalhos e também para a publicação científica, para o crescimento acadêmico e também o crescimento do biomagnetismo medicinal. Então, a partir de agora, o tema é de vocês, o tempo é de vocês. Boa apresentação. Obrigada, professora Adriane. Boa tarde a todos. Nossas boas-vindas a este momento.
Apresentaremos aqui o biomagnetismo medicinal para analgesia, aplicação de campos magnéticos estáticos por meio do protocolo linfático para edema periférico. As discentes Andréa Smith Vasconcelos, Cássia Cristina Facina e eu, Isidória Marques Neta, queremos expressar nossa gratidão imensa à nossa orientadora, professora especialista, Adriane Viapiana Bossa, e à co-orientadora, professora mestre Ângela Mara Rambo Martini, pelas orientações, paciência, cuidado e total apoio dispensados durante toda a construção deste trabalho que ora exporemos hoje. Nossa gratidão especial à doutora Elizabeth Napoleão Lima e ao nosso professor, doutor Jefferson Souza Santos, pela generosidade ao acolherem o convite para participarem de nossa banca de avaliação, e, em especial, pelas reflexões que trarão posteriormente ao nosso trabalho. Aos colegas, queridos presentes e aos convidados, obrigada por estarem aqui. Sentimos-nos honradas com a presença de cada um. Gratidão. Aqui é a estrutura do nosso trabalho. Introdução. O sistema linfático é o principal sistema de defesa do organismo que permite a drenagem do sistema venoso. Dessa maneira, atua para garantir o retorno de fluidos circundantes para o sangue, através da circulação linfática. Esta, por sua vez, está ligada à circulação sanguínea e aos líquidos teciduais. Juntos, otimizam o sistema circulatório e o sistema imune. Segundo Aschel e Glanville, o sistema linfático é uma rede de órgãos. Baço, maior órgão do sistema linfático, tonsilas e timo, cuja função principal é a maturação dos linfócitos T. Do timo, os linfócitos entram na corrente sanguínea e chegam aos tecidos linfóides. Também compõem o sistema linfático os nódulos, ductos, tecidos, capilares e vasos especializados que têm como função limpar e drenar o líquido intersticial de volta ao sistema circulatório, auxiliar na defesa do organismo com a produção de células imunes, absorver e transportar macronutrientes, resíduos e células mortas. Formação do edema. Edema é o acúmulo anormal de líquido entre os tecidos e pode ocorrer pela diminuição da pressão sanguínea, por obstrução da circulação linfática e por acúmulo de sódio. Segundo Duquesne, a formação do edema é resultado do aumento na pressão hidrostática do líquido intersticial, que acarreta no aumento do fluxo linfático. O sistema linfático suporta um intervalo de pressão entre -2 a 2 milímetros de mercúrio. Quando a pressão é maior, o sistema linfático é incapaz de drenar todo o líquido que acumula no interstício, formando o edema. Segundo Carvalho e colaboradores, em 2011, há uma estimativa de que, na população mundial, 450 milhões de pessoas apresentam distúrbios linfáticos, e no Brasil, 150 mil por ano. Linfedema. Um organismo em disfunção no sistema linfático também pode ser acometido pelo acúmulo de líquido no tecido adiposo, dando origem ao linfedema, que pode ser primário ou secundário.
O linfedema primário ocorre por causa da redução de vasos linfáticos, atinge quase sempre as pernas e as possíveis causas são distúrbios hereditários. Diferem de acordo com a idade em que o inchaço se manifesta. Com 95% dos casos, o linfedema secundário, que é uma inflamação crônica, é sustentado pelo bloqueio na circulação linfática. A pele parece saudável, mas apresenta-se inchada. E as possíveis causas que após intervenção cirúrgica ou pela formação de cicatrizes em vasos linfáticos como resultado de infecções repetidas. O linfedema pode ser diagnosticado pelos sintomas da pessoa e exames de imagem, e pode atingir um grau elevado de incômodo e dor. Alguns recursos convencionais para colaborar com o indivíduo no alívio da dor e redução do edema são drenagem linfática, exercício para os membros, faixas ou meias de compressão e massagem. E ainda, campos magnéticos estáticos gerados por ímãs vêm ampliar as possibilidades de êxito nessas intervenções. Assunto que Cássia Cristina trará a seguir. Obrigada. Obrigada, Isa. Então, nesse slide, a gente tem uma visão, né? Boa tarde a todos, esqueci até de falar, né? Nesse slide, a gente tem uma visão do magnetismo e a saúde, um histórico, né? Em que a gente pode ver que desde lá do século XV, com Paracelsus, né? Ele utiliza os magnetos para atrair ou retirar as doenças do corpo humano, né? Então, com isso, vão nascendo os terapeutas biomagnéticos, os terapeutas magnéticos. No século XVIII, com Mesmer, ele defende que os seres humanos eles estão constituídos por um fluido magnético, que hoje é chamado de bioeletricidade, né? E esse fluido magnético do corpo humano pode, portanto, ser influenciado por ações dos campos magnéticos. Nos anos 30, o Albert Roy Davis e o Walter Holtz, eles foram os primeiros a demonstrarem que campos magnéticos produzidos por polos magnéticos sul e norte produzem efeito nos organismos vivos, nas células, dado que as células têm a natureza bioelétrica. Nos anos 70, o Dr. Richard Broedemeyer, ele fica muito conhecido por estudar e utilizar ímãs no corpo humano, né? E também pelo fenômeno do encurtamento do hemicorpo direito, que ele nota quando os astronautas se afastam do campo magnético da Terra. Nos anos 80, o Dr. Isaac Bois-Brand, ele participa de uma convenção com o Dr. Richard, e lá, ouvindo toda a teoria, né, que o Dr. Richard traz, os estudos que ele trouxe sobre os campos magnéticos de média intensidade, gerados por ímãs, e ele demonstra, né, que era possível detectar alterações bioenergéticas em locais específicos do corpo, a partir desse determinado Dr. Góes, em 1988, então, encontra seu primeiro par biomagnético e dá origem, então, à ciência do biomagnetismo medicinal. Dr. Góes, ele define, de uma forma simplista, o biomagnetismo medicinal como sendo a despolarização de polos biomagnéticos. Então, esse sistema terapêutico, segundo ele, consiste em estudar, detectar, classificar, medir e corrigir as alterações fundamentais do pH dos organismos vivos, especificamente nos organismos humanos, recuperando, dessa forma, a entropia orgânica, através da utilização de campos magnéticos estáticos gerados por ímãs de média intensidade, aos pares, denominados por ele de pares biomagnéticos. Então, ele vai trabalhar, né, com esses pares biomagnéticos sobre disfunções bioeletromagnéticas no tratamento como dor, como inflamação, disfunções, lesões. Esse aqui foi, então, o primeiro par biomagnético encontrado por Dr. Góes, que foi o par biomagnético timo reto, né? Então, aqui nós temos um ímã de polaridade norte e sul, né? Então, o lado mais alcalino
onde há excesso de OH-, o polo norte do ímã produz no organismo um efeito calmante, um efeito que alivia dores, um efeito que relaxa, e com isso auxilia na drenagem, podendo ser utilizado em regiões com acúmulo de lípidos, com edemas, com algias, com traumas, reconstruindo, né, proporcionando para essa região voltar ao seu nível energético de normalização normal. E o lado mais ácido do ímã, onde há excesso de H+, o polo sul do ímã, nós produz no organismo um efeito ativador, um efeito fortalecedor daquela região. Com o passar do tempo, outras formas, além dos pares biomagnéticos, foram surgindo, e uma delas foi a criação de protocolos. E é sobre um desses protocolos que nós vamos falar nesse nosso estudo, que nós vamos mostrar aqui. Então, o objetivo do nosso estudo é avaliar o efeito da aplicação do protocolo linfático do biomagnetismo medicinal sobre a dor em membros inferiores e indivíduos com edema periférico decorrentes de alterações linfáticas. Agora nós vamos para a metodologia e a Andrea vai dar sequência. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou a Andrea e vou falar qual foi a metodologia utilizada aqui no estudo. Então, os critérios de participação eram, né, de inclusão, homens ou mulheres de 20 a 80 anos, com alterações linfáticas e queixa álgica decorrente de edema periférico, teriam que concordar com a participação do estudo e assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Os critérios de exclusão eram apresentar algum tipo de contraindicação para o uso de campos magnéticos estáticos, como baterias intracorpóreas, ser gestante, incluir ou alterar algum medicamento durante o período do estudo e apresentar algumas limitações físicas e ou cognitivas que poderiam restringir a aplicação do protocolo. O tipo de estudo que nós fizemos foi um estudo clínico experimental transversal, né, com início e fim, e nós utilizamos 18 ímãs de neodímio redondos, cada um com 2.800 Gauss, encapados com couro, diâmetro de 25 milímetros, altura de 5 milímetros, perimetria de 78,5 milímetros e polarização axial. Qual foi a periodicidade e duração? Então, nós realizamos 3 sessões de 1 hora com cada participante, num intervalo de 7 dias entre as sessões. O protocolo utilizado, né, nós denominamos ele de protocolo linfático adaptado, porque nós seguimos de um protocolo já existente, foi um protocolo baseado de Almeida e colaboradores que eles fizeram este ano, que era o protocolo linfático, só que nós adaptamos colocando um par de ímãs a mais, o rim-rim, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, o que consiste esse protocolo? Então, um ímã de polaridade sul aplicado no timo, né, e 13 ímãs de polaridade norte aplicados sobre os gânglios linfáticos das regiões, né, braquial, cervical, axilas, subclávia, poplítea, inguinal, tá, e a região central do abdômen, mais o par quiasma, tá aqui em cima, tá? E a polaridade rim-rim, os par rim-rim, aqui com dupla polaridade, então, dos dois lados do corpo com dupla polaridade. Esse foi o par de ímãs que nós incluímos neste protocolo. Então, qual foi a cronologia e ferramentas utilizadas aí durante o estudo? Então, como eu mencionei, né, cada sessão era, né, periodicidade de 7 dias entre elas. Com 28 dias, a gente finaliza com o último questionário para poder apurar os resultados. Então, na sessão 1, primeiramente, nós explicamos para os participantes o que era o estudo, o que é campo magnético, o que é biomagnetismo. Então, nós explicamos e elas aceitando participar do estudo, nós pedimos a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido. Aí vamos para a anamnese, né, que são as informações da participante, os hábitos, o histórico clínico, principais queixas. Seguido pelo questionário VENES, a gente vai explicar o que é o VENES lá nos resultados, mas basicamente ele é um questionário que vai ver qualidade de vida e os sintomas. Depois o questionário BPI, que é um questionário breve de dor, né, um inventário breve de dor, que também vamos explicar ali nos resultados. Finalizando essa parte mais burocrática, aí partimos para o estudo, que foi colocar, né, as participantes numa maca, em decúbito dorsal, de forma bem confortável, para iniciar o quê? A perimetria dos membros inferiores. Tá?
tá? Então aqui a gente tem, né, a perimetria, como foi, aqui está em pé, mas a gente fez com elas deitadas na maca, tá? Então a gente fez a perimetria da coxa distal, né, da panturrilha e do tornozelo bilateralmente, com uma fita métrica. Aí sim, após a perimetria, iniciamos a aplicação do protocolo, colocando os ímãs e deixando por 1 hora nas participantes. Fizemos, durante essa 1 hora, a gente fez 5 coletas de EVA, né, na escala visual analógica de dor, para a gente entender como estava a dor na percepção das participantes nesses 5 momentos. Então, no momento inicial, depois de 15, 30, 45 e 60 minutos da aplicação dos ímãs. Finalizando os 60 minutos, nós retiramos os ímãs e aí a gente parte para a perimetria, só que eu tenho que fazer um adendo aqui que em todos os casos, antes da gente poder fazer a perimetria, todas tiveram poliúria, então a gente teve que esperar, né, elas estavam apertadas para ir no banheiro fora, então a gente fez a perimetria depois com elas deitadas lá na máquina, dos mesmos locais, para a gente poder comparar o antes e o depois. A sessão 2, depois de 7 dias, já foi um pouco mais breve, porque a gente só fez de questionários o BPI, né, que é o Inventário Breve de Dor, para iniciar a perimetria, a aplicação do PLA, o EVA nos 5 momentos e, novamente, a perimetria após retirada dos ímãs. Na sessão 3, seguimos exatamente a sessão 2, e depois de 28 dias do início do estudo, as participantes responderam o questionário VENUS para a gente poder também comparar um antes e depois do estudo, o que mudou, se teve alguma alteração, alguma mudança na qualidade de vida e nos sintomas. Aí passamos para o resultado, só que antes de falar do resultado, nós achamos importante trazer um pouquinho a anamnese das participantes para vocês conhecerem, então, né, as nossas participantes, eu falo as porque foram 4 mulheres. Então, a participante 1, com 66 anos de idade, ela tinha uma queixa principal aí de dor e inchaço crônico há 10 anos. Ela tem quadro de alterações cardíacas, hipertensão arterial e estresse. Participante 2, 51 anos de idade, com queixa principal de inchaço e queimação crônicos nos pés e pernas há 30 anos. Ela faz uso de anticoncepcional há 30 anos, tem um quadro de estresse. Participante 3, 77 anos de idade, com queixa principal de dor e inchaço crônico nas pernas há 5 anos. Ela faz tratamento para diabetes e tem um quadro de hipotensão arterial, varizes, hipotiroidismo, artrite nas mãos e estresse. E a participante 4, com 61 anos de idade, queixa principal de dor e inchaço crônicos nos joelhos, já há 10 anos. Ela faz tratamento para asma e reposição hormonal. Os resultados a gente dividiu em 3 grandes blocos, tá? Então eu vou falar aqui da perimetria, aí a gente vai falar de dor e depois de qualidade de vida. Então aqui na perimetria, né, a gente tem 2 grandes assim informações, né, tem para cada participante, nós temos 2 grandes blocos aqui de resultado. Então esse primeiro bloco aqui, aqui é a diferença das medidas entre após a aplicação, subtraindo a medida do antes. Então, a gente fez o quê? Uma subtração do depois para o antes. Então, tudo que está aqui é redução em centímetros das medidas. Neste outro bloco aqui, a gente fez o quê? A redução entre a última sessão, a sessão 3. Então, a gente pegou a perimetria dos membros inferiores da sessão 3 e viu como é que estava na sessão 1. Então, essa foi a redução, né, dessas medidas. Então, eu vou usar aqui o exemplo para a gente, né, olhar um pouco com mais detalhes. A participante 1, circunferência da coxa direita, aqui o azul mais escuro. Então, na sessão 1, a participante 1 teve 2 centímetros de redução na coxa direita dela. Na sessão 2, 2 centímetros de redução. E na sessão 3, 1 centímetro de redução. Quando nós olhamos sessão 3, né, o fim do estudo com o início do estudo, ela teve uma redução de 6 centímetros na coxa direita. Ah, mais 2, mais 2, mais 1 é 5, porque não é a mesma coisa, gente. Aqui, cada sessão a gente viu antes e depois. Aqui é última sessão versus a primeira sessão, tá? Então, gente, 6 centímetros, a gente pode ver que todo mundo praticamente reduziu, né? Então, aqui, grandes reduções, aqui ficou zerado, ó. E 1 membro, 2, 3 membros ficou igual, mas porque não era onde o participante tinha a queixa. E, gente, 6 centímetros, eu até peguei aqui uma reguinha, então,
Vamos ver. 6 centímetros. É isso daqui, gente. É muita coisa. Então, a gente vê que todas tiveram um ganho, né, na redução das medidas. Quando a gente olha entre as sessões, também tivemos, né, a maior parte reduções, exceto a participante 3, que teve menos reduções, na sessão 2 teve bem pouquinho, ela manteve, mas a gente pode notar que ninguém teve aumento. Ou ficou igual, ou reduziu as medidas. Eu vou ter uma observação que eu vou falar na discussão, mas eu queria que vocês também observassem aqui, que na sessão 2, da participante 1, participante 2, participante 3, foi onde ocorreu a menor redução entre os membros. Então, fiquem com isso na cabeça, que na discussão a gente vai trazer o que nós acreditamos que ocorreu aí na sessão 2, tá? Que foram todas na mesma semana, né? Exceto a participante 4, que foi em semanas diferentes, todas tiveram a sessão 1 na mesma semana, a sessão 2, a sessão 3, dessas 3 participantes, tá? Então, acho que vamos ficar com isso na cabeça. Trouxemos aqui o resultado visual da perimetria dos pés, então acho que fica bem evidente na participante 1, né, o antes da sessão 1 e o depois de 1 hora com os ímãs aplicados. Então, assim, visualmente nós conseguimos ver, né, essa mudança. E aqui eu fiz um consolidado, mas eu já falei de tudo, menos de uma coisa aqui que acho que é muito importante, que apesar da gente ter tido, né, redução da perimetria em todo, né, nos membros aí de todas as participantes, a sensação de inchaço delas continuou durante o estudo todo. Então, agora a gente vai falar sobre a dor, né? A dor, nós avaliamos 2 questionários. Então, o primeiro questionário que a gente trabalhou para avaliar a dor, que a gente utilizou, foi o questionário EVA, de escala visual analógica, né? A escala, ela varia de 0 a 10, onde 0 é não ter dor naquele momento e 10 é a dor máxima. Então, nós fizemos a avaliação dessa escala, da EVA, em 5 momentos diferentes durante a aplicação, né? E a pergunta que nós fazíamos era essa, numa escala de 0 a 10, como você classifica a sua dor agora? Então, essa escala, ela vai trazer para a gente o momento da dor atual. Aí nós temos como resposta, né, das participantes a essa escala, a EVA, nós temos aqui as 4 participantes e temos as 3 sessões e os 5 momentos que nós mensuramos, né? Então, no momento inicial, após 15 minutos, 30, 45 e 60. O que nós podemos ver pelas respostas desse nosso questionário? O que está em vermelho foi o que as participantes trouxeram como a dor máxima. O que está em verde foi o que elas trouxeram como a menor dor. Então, o que a gente observa? A participante 1, por exemplo, ela inicia a sessão com 8. Lembrando que o EVA, né, que a EVA é uma escala visual analógica que é uma percepção subjetiva. Então, ela inicia a sessão sentindo com 8, classificando como 8 a dor dela. Após 15 minutos da aplicação do PLA, ela já zerou nessa sessão. A participante 2 teve esse mesmo resultado na sessão 2. Ela começa com 7 de dor e ela reduz nos primeiros 15 minutos também para 0. Ela diz que zerou a dor. O que a gente vê? Na participante 3, ela não zera em nenhuma das 3 sessões, mas ela sempre também tem redução da dor, né? As participantes, se a gente olhar sessão 1, sessão 2, sessão 3, com 60 minutos, todas estão com verde. Então, realmente, após 1 hora de aplicação do PLA, as participantes relatam a menor dor sentida. Então, as considerações, eu acabei já falando, né, mostrando a tabela, falei sobre todas elas, inclusive que a participante 3, ela não teve a dor zerada, mas sim, ela tem a dor reduzida em todas as sessões também. Um outro questionário que a gente avaliou foi o questionário BPI, que é Inventário Breve de Dor. Esse questionário, ele avalia as participantes por 24 horas. Como ele avalia semanalmente, porque as sessões elas eram semanais, então fica com um intervalo de 6 dias sem a gente ter essa avaliação mensurada. Então, por essas 24 horas que a participante respondia, a gente consegue observar aqui. Se ela teve dor, então a gente pergunta se ela teve dor, qual dor, se ela for em qual dor máxima, numa escala também, de 0 a 10, onde 0 ela não sente dor,
e 10 é a pior dor que ela classifica. Então, nós vamos perguntando a ela se ela teve, qual foi a pior dor, qual foi a menor dor, se ela teve dor, se essa dor atrapalhou a atividade no geral dela, se ela teve dor, essa dor atrapalhou no humor, na habilidade de caminhar, no trabalho dela, nos relacionamentos. Então, aqui, elas iam nos respondendo. Por aqui também, pelo desenho, a gente conseguia observar aonde ela estava sentindo a dor, né? Então, ela ia lá e marcava onde ela sentiu dor. E também na pergunta 7, a gente olhar e a gente sempre perguntava quais tratamentos ou medicações que ela estava fazendo. Por quê? Se elas inserissem algum medicamento novo, seriam critérios de exclusão. Então, por aqui, a gente foi acompanhando e observando se elas estavam, se nada de novo, né, tinha entrado como medicamento para elas, nenhum tratamento ou um medicamento novo. Esse aqui é o resultado do nosso questionário, das respostas do BPI das participantes. Então, tem os 4 participantes, as 3 sessões, e a gente trouxe algumas informações, né? Então, a pior dor. Por exemplo, a participante 1, ela relata que a pior dor dela na sessão 1 foi 8. A pior dor dela na sessão 2 foi 10. A pior dor dela na sessão 3, ela traz como 8. E a gente percebe que não tem um padrão de resposta do BPI nesse intervalo de 7 dias entre uma sessão e outra. Por exemplo, a participante 4, ela já tem um movimento de declínio. A sessão 1, ela traz como pior dor o 6. A sessão 2, 4. E na sessão 3, 3 de dor. Então, ela tem uma curva em declínio e a participante 1, ela já tem um desenho diferente de curva. Então, com isso, né, apesar do questionário BPI, ele ser uma ferramenta muito usada para avaliar a dor e o seu impacto na vida das pessoas, das participantes de pesquisa, né, a metodologia empregada nesse estudo, no que se refere à frequência da aplicação dele, que foi 7 dias, não permitiu que a gente observasse o tempo que durou o efeito analgésico após a aplicação do PLA. Então, aqui nós trouxemos também 2 exemplos de forma gráfica para entender aquelas respostas que estavam na tabela anterior, né? Então, como eu dei o exemplo da participante 1, ela está em azul aí, na pior dor, né? Então, 8, 10 e 8. A participante 3, por exemplo, ela já faz um caminho contrário. Ela vai para uma dor 9 na primeira sessão, na sessão 2 ela já vai para 7 e depois ela sobe para 8. Então, a gente percebe pelos gráficos que a gente não conseguiu ver um padrão de respostas sobre esse questionário, que é o BPI, nesse intervalo de 7 dias. Obrigada, Cássia. Então, nós vamos falar de qualidade de vida e das queixas, né, em foco aqui nesse estudo. Qualidade de vida. De acordo com Andrade, em 2021, no Brasil, são poucas as documentações científicas reportando a associação do linfedema com os fatores sociais e econômicos. E segundo a Organização Mundial de Saúde, qualidade de vida é a percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relações aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Então, neste questionário Venice, que nós temos como tradução do inglês insuficiência venosa, epidemiológica e econômica, nós vamos avaliar os sintomas, né, a qualidade de vida e os sintomas apresentados pelas participantes, cujo período é registrado de 5, 10 e 30 anos convivendo com essas queixas. Essa é uma consideração que nós não podemos ignorar. Então, o que nós temos aqui? Nós vamos retirar do questionário, aqui para a esquerda, né? Para os sintomas principais que foram observados durante o estudo, né? Vamos aqui, por exemplo, para o primeiro, que é dor nas pernas. Para avaliar esses sintomas, essas queixas, nós vamos primeiro observar como esses dados foram apresentados. Nós vamos ter o mais 2 vezes quando a paciente tiver percebido
uma variação em 2 níveis do, da percepção que ela tinha antes, né? Então, nós vamos considerar, se tiver 2 sinais de mais, nós vamos considerar como melhora importante, que é quando tem, por exemplo, ela tinha dor nas pernas todos os dias e passou a ter apenas uma vez na semana. E vamos considerar o mais apenas uma vez, quando a percepção dela for de apenas um nível na escala de diferença. Como, por exemplo, todos os dias ela tinha dor e passa a ter dor várias vezes na semana. O sinal de igual vem mostrar que manteve igual. Quem não tinha dor antes permaneceu, né? Ou quem tinha uma dor num determinado nível, como a Cássia explicou, permaneceu naquele nível, né? E o NA é quando não aplicável, quando a participante não relatou queixa, determinada queixa. Então, nós vamos observar aqui que os sinais de mais e mais, né, apresentado aqui nessa tabela, mostra que houve, sim, melhora, né, importante na qualidade de vida das participantes. Nós podemos observar, por exemplo, dor nas pernas, né, calor, queimação nas pernas, pernas pesadas, latejamento nas pernas, formigamento nas pernas, desempenho no trabalho e questões sociais, a irritação melhoraram, né? Tiveram uma variação importante para a qualidade de vida delas. Agora, com relação ao inchaço nas pernas, vocês podem acompanhar aqui, que ficou igual, né? No sentido que aqui nós temos a observação, a percepção da participante. Então, aqui nós estamos registrando aquilo que nos é fornecido por elas, né? Informação dada, né? E na aparência das pernas também, a não ser a participante 4, as outras entenderam que não houve variação nenhuma, né? E aí, eu vou ter que falar, né? O que acontece? Nós vimos que a DEA, além de perceber, né, de constatar, ela trouxe para nós a questão que a paciente número 1, ela teve 6 centímetros de variação, né? E aí, vamos de novo aqui, inchaço nas pernas, olha aí, ela disse que não houve. Então, para quem está há 5, 10, 30 anos, observando, olhando para aquilo, olha e pensa, não foi, não passou, então não percebeu. Então, olha só a importância da perimetria, né? E até, quem sabe, em outros momentos, a importância de registrar e mostrar para a pessoa. Olha aqui, vamos ver quantos centímetros, olha só quantos centímetros, né? Para que ela entenda e possa, então, a mente acompanhar essa evolução do corpo. Então, pode passar, meu Deus. Bom, consideração sobre o Vênus. Nós vimos a tabela. E agora nós vamos aqui, através da palavra, reforçar, né, essa ideia. Então, considerando a qualidade de vida e as queixas das nossas participantes. Houve a percepção de melhora na intensidade da dor, redução nos sintomas de perna pesada, calor, queimação e formigamento, percepção de melhora na qualidade de vida no âmbito social e no trabalho, relato de diminuição da irritação, percepção de melhora na aparência das pernas para apenas uma participante, mas isso é muito importante para nós, né, que estamos ali acompanhando, e vamos ter que registrar, né, apesar da redução de medidas pela perimetria, a percepção das pacientes foi que o inchaço se manteve igual. Obrigada. Bom, aqui então, só para a gente fechar esse capítulo dos resultados, para dar um resumo, então a gente evidencia, né, esse resultado positivo na qualidade de vida que o biomagnetismo, como ferramenta de tratamento,
para edema e analgesia, foi capaz de produzir aqui no estudo, através dos resultados, né, do VENS, EVA e perimetria dos membros, que corroboram com o resultado de outros estudos que a gente vai trazer na discussão logo em seguida, né? E aqui, mais uma vez, que apesar de ter a redução das perimetrias, a resposta lá no VENS foi que não foi percebido pelas participantes, a sensação de inchaço continuou igual por todo o estudo. Então, aqui na discussão, falando da perimetria, a gente pôde notar, né, um potencial terapêutico muito grande da aplicação do PLA na redução de edema periférico, dado que todas as participantes reduziram medidas, né, durante o estudo. Outros estudos em membros inferiores também apresentaram resultados similares, né, sobre a perimetria com a TCD, que é a terapia complexa descongestiva. Que terapias estão contidas no TCD? Então, cuidados com a pele, massagem linfática, bandagens de compressão e exercício físico. Tá? Então, Bertelli e colaboradores, em 2013, eles tiveram um estudo que objetivaram avaliar os efeitos de 2 tipos diferentes de drenagem linfática em mulheres com obesidade mórbida após cirurgia bariátrica. Takano e colaboradores foram num estudo grande de 78 participantes e eles queriam observar o efeito do TCD por 3 meses em pessoas com linfedema após a mastectomia. E Casley-Smith, que foi o estudo mais longo, ele queria confirmar a manutenção, né, do ganho do TCD no tratamento de linfedema por 12 meses. Tá? Então, ele acompanhou por 12 meses os participantes do estudo dele. Quando nós olhamos, então, o resultado mais rápido, né, a gente vê que o PLA foi o que já, no primeiro dia de intervenção, a gente já viu, né, uma redução importante, seguida por Bertelli e colaboradores que eles identificaram aí depois de 3 sessões, um ganho ali na redução das medidas. E o resultado do maior período foi que Casley-Smith conseguiu, né, comprovar que o benefício se manteve por 12 meses. Apesar de não ser tão grande como lá no início, ele se manteve pelos 12 meses. Então, essa é uma das sugestões que a gente traz aqui na discussão algumas sugestões. Então, a primeira sugestão é que a gente traz estudos futuros, né? Que a gente tenha um período maior de estudo, pelo menos 3 meses, para a gente ver qual é o efeito do PLA aí a mais longo prazo, para ver se vai se manter ou não, qual a diferença. Então, ter esse estudo maior. Lembra que eu falei para vocês aquela informação que a sessão 2 da participante 1, 2, 3, a redução foi menor? Então, isso a gente traz aqui porque aquela semana foi a semana que em São Paulo, onde foi feito o estudo, teve assim aquele calor imenso, né? Acho que no Brasil todo, mas aquele calor horrível, então foi muito, muito quente. E a gente foi, então, procurar outros estudos para corroborar, ver se, né, tem impacto ou não. E a gente viu que Cruz e colaboradores, eles têm um estudo com pacientes com insuficiência venosa crônica, na variação sazonal do inchaço, e ele demonstrou, né, eles demonstraram um estudo que 56,6% dos participantes apresentaram piora no edema dos membros inferiores durante os dias com temperaturas mais altas, sendo que o sexo feminino foi a maior incidência, e no nosso caso é 100% da nossa, né, dos nossos participantes do sexo feminino. Então, a gente sugere que para próximos estudos também seja incluído variantes externas como clima e gênero. Tá? Aqui estamos também sugerindo a realização do rastreio completo, porque isso o Dr. Góes, né, sempre fala, tem que fazer o rastreio completo, para a gente poder identificar as causas, né, causa né, da inflamação, as causas, por que está acontecendo, então temos que incluir isso. E uma outra ideia aqui nossa a gente tem muito estudo sobre o TCD, né, que são as outras terapias, a gente formar parcerias com outras faculdades, outras pessoas que estão estudando TCD para incluir o PLA, né, junto com essas terapias, para a gente poder fazer esses estudos mais longos e com maior quantidade de pessoas, para ver qual é o efeito aqui da perimetria, né, do PLA junto com o TCD. Então, aqui na discussão, né, olhando a EVA e o BPI, a gente vê que a aplicação dos campos magnéticos estáticos para linfedema e dor alcançaram efeitos positivos, né? Então, a gente trouxe aqui um estudo com resultados similares na aplicação de ímãs com polo norte, que foi o protocolo FSMI do biomagnetismo medicinal, de Rambo e colaboradores, demonstrou
a remissão completa do quadro de veia safena magna incompetente, aplicando o polo norte dos ímãs sobre o trajeto do retorno venoso. E eles observaram, nesse estudo também, efeitos analgésicos, né, como remissão do sentimento de dor, de ardência e de edema. Um outro estudo que identifica esse efeito de redução de dor é o de Santos e colaboradores, em que ele observou o alívio da dor após 15 minutos de aplicação do protocolo do pai-trauma moderno, né? Mesmo em casos de dor extremamente severa. Ele aplicou na ponta dos dedos, que a participante ela tinha sofrido lesões nas pontas dos dedos, e a participante ela trouxe pela EVA, que as dores elas eram níveis 8 e 10. E após 15 minutos, já tinha melhorado bastante o nível de dor, já teve uma boa redução também, assim como no nosso protocolo, e depois de horas houve a remissão da dor. Outros estudos que observaram alívio em sintomatologias através do uso de campos magnéticos estáticos gerados por ímãs e com protocolos do biomagnetismo, né, e que corroboram com o que vemos nesses estudos, são o alívio de dor e infecção no trato urinário por E. coli, de Caselli e colaboradores, sequelas respiratórias pós-Covid de Lima e colaboradores, de pólipos endometriais de Santos e colaboradores, meningite tuberculosa, em que a criança ela tinha cefaleia, ela tinha dor na cervical, na lombar, e ela melhorou muito, né, depois de aplicação de protocolos de pares biomagnéticos, e também o de Araújo, Ferreira e Bossa, que usaram o biomagnetismo medicinal para restabelecimento da saúde numa análise de prontuário de 209 prontuários, né, que foram estudados por eles. Então, dessa forma, né, a gente vê que as nossas análises, os nossos estudos, eles estão indo no mesmo caminho que esses outros que eu citei. Então, como sugestões para estudos futuros, o que a gente traz, né? Intervalar, ter um período menor entre uma aplicação e outra. Essa aplicação de uma semana, como a gente viu pelo BPI, a gente não conseguiu mensurar o quanto tempo o efeito analgésico perdurou nas participantes. Então, fazer um intervalo menor de aplicação entre as aplicações e também o BPI diário, de uma vez que a gente não conseguiu obter semanalmente uma resposta, um padrão de resposta. Qualidade de vida. Considerando o panorama do questionário Vênis respondido, é possível compreender que houve melhora na intensidade da dor, nos sintomas de perna pesada, calor, queimação e formigamento, gerando desta forma melhora na qualidade de vida no âmbito social, no trabalho e na irritação. Outros trabalhos similares na aplicação de biomagnetismo medicinal demonstraram também a melhora na qualidade de vida. Por exemplo, Rambo e colaboradores, de 2023, eles estudaram um distúrbio do sistema venoso superficial, onde demonstraram melhoria na qualidade de vida relatada pela participante com a remissão da dor, formigamento, sensação de peso, ardência, edema e rubor. O de Araújo e colaboradores, 2023, um estudo que avaliou 290 pacientes que se submeteram à técnica do biomagnetismo medicinal. E neste estudo, os autores concluem que é possível demonstrar uma relação favorável no restabelecimento da saúde em qualquer faixa etária e sexo. E Lima e colaboradores, de 2023 também, em que um paciente com sequelas respiratórias pós-Covid-19, eles demonstraram, após 14 sessões de protocolo top 10 de espineia, também que a pessoa conseguiu estabelecer melhora na qualidade de vida, níveis de oxigênio e saturação voltaram ao normal.
Eu participei do trabalho da Cássia com 3 sessões, eu tinha uma dor na parte interna, né, e a parte de trás do meu joelho, uma dor que eu tive ao longo da minha vida, desde muito cedo eu tinha essa dor. Atualmente tinha até um inchaço, eu aumentei o peso e tudo mais, tinha até um inchaço aqui. E eu queria dizer que foi um tratamento extremamente efetivo para mim, de uma dor, era uma sensibilidade, não latejava, né? Mas era uma sensibilidade, então limitava meus movimentos para sentar no chão com os meus filhos, para dormir, eu durmo de lado, enfim, né? E eu queria dizer que o tratamento foi muito efetivo, de uma dor nível 8, 9, foi para uma dor 1, 2, existe uma sensibilidade, né? Não é que desapareceu, existe uma sensibilidade, só foi o que ficou, né? É um tratamento muito confortável, não invasivo e efetivo. Foi muito bom para mim, algo que eu tive a vida inteira e eu estou liberta disso, né? Então, enorme gratidão pela Cássia ter oferecido, ter me chamado. Foi muito bom, algo que eu nunca nem pensei em me livrar, fazia parte de mim já, eu estou livre disso, né? Então, enorme gratidão, espero que tenha trazido informações relevantes aí para o trabalho. Meu pé ainda continua inchado, porque eu andei bastante ontem, andei bastante hoje, e por motivo do calor, incha mesmo. Mas dor, graças a Deus, não senti mais dor. De forma alguma eu sinto dor. Tá inchado, mas não dói. E eu fiquei muito contente do tratamento, que deu certo para mim. De manhã meu pé amanhece desinchado, mas sem dor nenhuma, absolutamente sem dor nenhuma. Fiquei muito feliz, muito obrigado e que Deus abençoe você grandemente. A cada atendimento houve melhorias significativas nas dores, no inchaço e permaneceu assim por algumas semanas. Hoje, após 2 meses, acredito que até mesmo pela temperatura, né, o calor que vem fazendo, as dores e o inchaço retornaram, infelizmente. Mas durante e após a cada sessão que foi feito o tratamento com os ímãs, a melhoria foi assim inacreditável, né? Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Bom, então aqui, né, concluindo, a gente vê, né, que o estudo ele demonstra resultados do biomagnetismo medicinal com a redução do linfedema e da dor, né? Por tudo que a gente mostrou e ouvindo também aqui, né, o que elas trouxeram para a gente, né, por meio da utilização do protocolo do PLA, principalmente na redução da intensidade de quadros álgicos e nos incômodos nos membros inferiores, proporcionando para elas uma qualidade de vida. Entretanto, a gente sabe, né, que o biomagnetismo ele é uma terapia barata, né, com um custo menor, não invasiva, indolor, que raros efeitos colaterais, né? O PLA, ele é um dos protocolos do biomagnetismo medicinal dentro de uma gama diversa de outros protocolos que estão sendo estudados, né, e que trabalham em várias condições clínicas. Mas, contudo, a gente percebe que é necessário, né, são necessários estudos metodologicamente mais robustos, com N maior, uma amostragem maior, né, para a comprovação dos seus efeitos, para avaliar se o PLA ele pode mesmo vir a ser uma alternativa complementar no tratamento das disfunções do sistema linfático. Aqui são as nossas referências bibliográficas, nós consultamos 46 referências, né? Então, estão todas aqui. E a gente queria aqui finalizar com agradecimentos especiais, principalmente para a Adri e Ângela. Muito obrigada aí por todo o apoio, ensinamentos durante todo o curso e principalmente aqui na fase do TCC. Então, assim, nossa enorme gratidão. Ao Juan, que ficou no nosso grupo bem pouquinho de tempo, né, Juan? Mas ajudou ali na metodologia.
E ao Akira, que é o marido da Cássia, que ele não, como ele não conhecia nada, ele foi nosso, né? Ele foi nosso teste ali para ler, faz sentido, não faz, você tá entendendo, né? Algumas coisas técnicas. Então, muito obrigada aí pelo seu tempo e ajuda, Akira. E a gente queria desejar